pessoal, você já abriu o Bump Switch e pensou, mano, que confusão é essa? Proxy, Intruder, Repeater, Target, parece painel de foguete, e enquanto isso, tem gente achando falha em 10 minutos e ganhando em dólar no Bug Bounty. A diferença não é talento, é método. Hoje eu vou te ensinar Bump Switch do jeito certo e você vai entender o fluxo real que um pentest usa. Já se inscreva no canal, porque aqui é segurança ofensiva na prática, sem enrolação. E aviso rápido, o alvo que eu vou usar é um site vulnerável de treino. Tudo aqui é para ambiente com permissão. Bora pro conteúdo. Eu já estou com meu Kali Linux, como você pode ver minha tela. Suponho que você também já está com seu Kali Linux acessando. Se não tiver, vai aqui no canal Orientação e Tecnologia, tem bastante vídeo que eu publiquei mostrando como instalar o Kali Linux, né? Então, se você não tiver ele ainda, põe pause nesse vídeo, abra uma nova aba e lá você pesquisa, vai no canal mesmo Orientação e Tecnologia, na lupa de pesquisar você pesquisa Kali Linux, que lá eu vou estar mostrando, tem bastante vídeo que eu mostro como instalar o Kali Linux e esse Kali Linux aqui eu estou usando ele no meu Storebox, tá? Então eu tenho uma máquina física e ele é virtual, Kali Linux virtual. Só você ir lá que você vai conseguir encontrar, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o terminal para poder abrir o Bump, né? Vou dar um sudo aqui para abrir ele como root. Deixa eu maximizar isso aqui para você enxergar. E aqui eu vou digitar Bump Switch tudo junto e dar um enter, que ele já aqui abriu. E agora a gente vai configurar o proxy no nosso navegador com base nesse aqui, ó. Vai aqui em proxy e vou procurar pelo proxy set, né? Aqui em proxy set você vê aqui, ó, que a configuração de proxy ela está para o IP local, né? IP local do meu Kali, que é 127.0.0.1 2.8080, né? Então aqui tá no padrão, beleza? Eu só queria confirmar isso mesmo. E agora, ok. E agora você vai fazer o seguinte, fazendo isso com o proxy startado, né? Eu vou abrir aqui uma página aqui novamente. O proxy aqui está startado, beleza? Vou dar um bump, digitar aqui bump http //bump, dá um enter. E aqui ele vai abrir o bump. Se abrir assim normal, é sinal que o seu bump já está funcionando, né? Tudo que você vai digitar no navegador vai passar por um proxy. Aqui, ó, no canto direito aqui tem o CA Certificate. Clica nele e faz o download dele, porque agora eu vou usar aqui o bump, o HTTP, né? HTTPS também, né? Que eu quero usar ele com um certificado. Se eu der um enter aqui, ó, no meu caso aqui vai funcionar porque ele já está eu já importei ele, mas aqui você abre uma nova aba que vai em configuração também, e aqui na configuração aqui você vai procurar por configuração set, né? E aqui você vai colocar o nome certificate, né? E vai aqui, ó, em security device não, vai aqui em view certificate, né? E aqui em authorities, aqui você vai em authority e importa, né? Clica em import e importa seu certificado. No meu caso eu já importei, mas deixa eu importar esse último aqui que eu acabei de baixar agora. Dá um op. Ó, ele fala que o certificado já está instalado, sucesso, beleza. Então já fala que já está instalado, né? Então beleza, então eu posso fechar. Lembrando que aqui é authorities, né? Tá, dá um ok, já está instalado porque o bump já está abrindo aqui, ó, né? Agora é o seguinte, agora eu quero testar esse site aqui, ó, testephpvulnerable.com, tá? Esse aqui, ó, copiar aquele que tá aqui, ó, http://testephp.vulnerable.com, né? Dá um enter. Esse site aqui, como eu já comentei, é um site desenvolvido justamente para você testar o seu conhecimento em segurança, né? E beleza, por enquanto ele não está passando por um proxy não. Para ele passar por proxy, você tem que vir aqui em proxy mesmo, e aqui em intercept você tem que interceptar ele. Então você vai intercept, no meu caso aqui ele está desligado, e eu vou colocar aqui on.
intercept on. Agora ele vai estar ligado. Se eu der um atualizar aqui agora, bom, aqui agora passou pelo proxy, né? Então aqui, ó, aqui é a requisição que eu recebo, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Não vou conseguir aumentar a tela, não. Vai ficar pequena mesmo, né? Aí aqui, ó, essa requisição que eu fiz é uma requisição get. Aqui é o alvo, o use agent, né? Que ele fez aqui a comunicação, né? Eu quero, beleza, eu quero dar um forward, né? Aí beleza, se eu der um forward aqui, ele vai enviar as informações para o navegador. Ó, se eu digitar aqui, ó, teste, por exemplo, dar um go, aqui ele captou e aqui ele fica carregando, tá vendo? Então beleza, eu digitei teste, aqui ele capturou, aqui perceba-se que agora ele fez uma requisição de método post, né? Pro arquivo PHP sesh.php e o parâmetro teste, né? Igual a query, né? Então aqui no search for, esse aqui é o campo que eu enviei, que eu coloquei aqui teste, né? E enviei, né? E o botão de go, né? Então o único campo que eu mexi, que eu preenchi, foi esse daqui, tá? Beleza, e o navegador aqui ainda tá carregando. Se eu dar um forward aqui, ó, o navegador já recebeu a requisição, né? Recebeu aqui, ó, teste, né? Perfeito? Então é bem simples. Então a gente já está recebendo a comunicação via proxy, né? A gente já está recebendo a requisição via proxy, né? Tudo que bate lá, que o usuário, que eu estou interagindo, que o usuário interage com o servidor, por detrás do meu proxy está captando, né? Então se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, ou então se eu vir aqui no guestbook aqui, por exemplo, na requisição que bateu, né? Você vê aqui o método é get, né? Se dá um forward aqui, ó, dei um forward e aqui o navegador já recebeu essas informações aqui, formulário para eu preencher. E se eu preencher esse formulário aqui, ó, dá um add, né, que é esse segundo aqui, ó. O primeiro foi do primeiro que eu fiz para acessar, e esse outro aqui é a segunda requisição. Eu já recebi aqui, ó. Você vê aqui que o campo que eu preenchi é esse daqui, né? E o método dele é post também, né? Aí aqui você vê que o use agent, né? Deixa eu ver mais o que tem aqui que ele retorna. Mais nada, né? Se eu der um forward aqui, beleza. E aqui ele adicionou aqui as informações, né? Beleza? Então, beleza. Deixa eu interceptar aqui de novo. Vou aqui no outro aqui. Digitar aqui, dar um go. E agora é o seguinte. Eu quero usar um intruder. Eu vou usar o intruder para eu enviar a requisição e ver a resposta da requisição, né? No próprio bump, sem precisar de vir aqui no navegador ficar olhando, né? Eu vou ver o código fonte da página, né? Então para isso, só selecionar tudo aqui, ó. Só clicar com o botão direito aqui e clicar Send Intruder, né? Beleza, aqui Intruder que ficou vermelhinho, então vou clicar nele agora. E aqui não Intruder, não, Repeat, né? Clicar com o botão direito e clicar aqui Send to Repeat, né? O Repeat ficou vermelhinho, então eu vou clicar nele e aqui eu consigo enviar as requisições, né? Então no meu caso vou enviar essa requisição aqui do jeito que o campo que eu vou manipular esse daqui, do jeito que está aqui, eu vou clicar aqui search, ó, já recebi a requisição. Eu posso até parar o proxy agora, o proxy aqui, ó, cadê ele? Parar a interceptação, né? Agora eu estou trabalhando direto aqui no alvo, direto aqui no repeat, né? Então se eu enviar aqui, ó, tudo que enviar estou recebendo, né? Então se eu enviar aqui Josué, opa, Josué, do jeito que tá aqui, se eu enviar,
Aí deixa eu ver se eu acho aqui as informações que foi enviado. Cadê? Aqui no response, né? Deixa eu ver se eu acho que Josué. Aqui, ó. Search for Josué, né? Fiz a pesquisa for Josué. Então vou colocar aqui Josué Pedro da Silva. Down send. Search for Josué Pedro da Silva. Beleza? Bom, agora eu quero enviar um payload malicioso de XSS, né? Eu tenho um payload aqui e eu quero enviar para ver se o que essa página vai retornar, né? Vamos ver se eu consigo manipular, porque tudo que eu estou enviando eu sei que está gravando aqui no código fonte, tá? Então beleza, então vou enviar aqui um XSS, um payload malicioso XSS. Eu dou aqui um script. Left fecha parente entre aspas XSS ponto e vírgula barra script. Beleza, vamos ver se ele vai cravar esse código na página fonte, né? Então vou enviar. Beleza, enviei. E agora eu vou ver se eu acho aqui a requisição. Ó, ele aceitou, ó. Agora eu tenho um código JavaScript dentro dessa página que eu adicionei, né? Então, se eu conseguir adicionar isso, é sinal que tá vulnerável, né? Vamos testar esse código na prática, só para você entender. Então vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, copiar, e agora eu vou aqui no meu navegador. Lembrando que o proxy, meu proxy aqui, ó, ele tá offline, tá? Então o que eu for digitar aqui no navegador não vou passar pelo proxy, não. Se eu colocar ele aqui e ele abrir um pop-up, é sinal que eu consegui ingerar código malicioso dentro da página, tá? Porque esse comando aqui, ele vai abrir o pop-up com JavaScript, né? Se você dar um OK, ó, abriu o pop-up XSS. Então essa página, ela tá vulnerável a XSS. Ou seja, o código fonte dessa página foi manipulado. Eu consegui manipular ele injetando aí código malicioso de XSS de JavaScript, né? Mas você pode usar vários outros payloads de XSS, né? Tem bastante. Inclusive eu vou demonstrar aqui como usar aí o intruder para você poder subir uma word list com payload de XSS para você explorar, né? Isso daqui é o simples, tem de cookie para você capturar cookie de sessão e entre outros, né? Vou testar também essa página aqui, ó. Essa daqui é pior, porque se esse aqui, ó, for vulnerável a XSS, você vê que na hora que você manda, ele fica armazenado, né? Ele fica armazenado no banco de dados do servidor. Ou seja, se eu conseguir injetar um código malicioso de XSS, um payload malicioso, esse daqui é o mais grave que tem e é chamado de XSS refletido, né? Porque ele está armazenado, né? Storage, né? Está armazenado no banco de dados, né? XSS storage, né? Então vamos testar esse aqui também, né? Então deixa eu habilitar aqui o proxy, colocar aqui Josué, dar um adicionar, beleza? Que ele fez a requisição. Eu vou manipular esse campo aqui com o botão direito repeat. Eu vou aqui no repeat agora. Você vê que aqui agora tem página 1, que é o primeiro que a gente fez, e página 2, né? Então aqui eu vou enviar
Vamos ver se ele vai aparecer aqui, Josué. Ó, tá aqui, ó. Né? Então vamos colocar aqui Josué Pedro da Silva. Dá um enviar. Tá aqui, ó, Josué Pedro da Silva. Então a gente vai injetar um código malicioso dentro desse daqui, ó, dentro desse campo, né? Então beleza, mesma coisa, eu vou copiar esse aqui, ó, esse outro aqui eu vou copiar, do jeito que tá aqui eu vou copiar e vou colar aqui, ó, vou apagar isso aqui, vou dar um Ctrl V e vou enviar. Agora deixa eu ver aqui, eu acho que ele aqui eu posso precisar aqui, ó, XSS. Ó, ele tá aqui, ó. É justamente isso aqui que a gente inseriu, né? Então, funcionou, né? Ele permitiu aí a injeção, né, do XSS. Agora, para testar isso, eu já copiei. Eu vou aqui no site aqui, ó. Eu vou até parar aqui vou aqui no target, proxy, quer dizer. Vou aqui em history. Aqui em history tem muita informação. Deixa eu ver se vai ser esse último aqui. É esse aqui, ó. Então eu queria dar um forward. Deixa eu adicionar aqui, ó. Vem pra cá, beleza. Aqui ele tá criptografado. Vou dar um forward aqui para aceitar. E aqui, pum. Então, vou dar um cancelar aqui. Toda vez que ele tá aqui, ó, ele foi pra cá. Toda vez que eu atualizo essa página aqui agora, reset, ele vai refletir o XSS. Todos os usuários que acessar essa página aqui agora, vai aparecer esse alerta para ele, XSS, né? Se eu quisesse colocar um XSS para poder roubar cookies de sessão e deixar no servidor e startar no servidor para poder capturar a requisição, todo usuário que acessasse essa página aqui, eu pegava o cookie de sessão dele. Todo usuário que acessasse, na hora que acessasse, ia aparecer essa opção aqui, ó. E apareceu a opção de pegar a cookie de sessão dele, no caso, né? Aí por detrás eu tava com o servidor, tô capturando o cookie de sessão. Esse é o mais grave que tem, porque todo usuário que tem acesso à página, como está armazenado no banco de dados, todo usuário vai acessar, o cookie vai ser capturado. Igual o outro é mais simples. Aí o outro você tem que enviar para o usuário e o usuário tem que clicar naquele endereço que você enviar. Agora esse aqui não, esse aqui todo usuário que acessa a página, já a página está totalmente infectada, né? Bom, um outro ponto também é o intruder, né? Deixa eu startar aqui, colocar aqui o script. É um intruder, e o intruder, só você clicar com o botão direito, vem aqui, selecionar aqui esse campo, atenção do E, botão direito e clicar em intruder. E aqui intruder aqui ficou vermelho, e aqui, ó, justamente esse campo que ele ficou marcado, né? Aqui tá não é um comercial, é um símbolo do dólar, né? E o símbolo do dólar no início do campo que você vai preencher e no final dele, né? Você pode apagar esse aqui, ó, e colocar qualquer coisa aqui, colocar aqui. Pode apagar aqui. Ou tirar tudo, só para você ver. Colocar o Josué. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tem que ser antes aqui, né? Antes do comercial. Josué, por exemplo. Aí aqui você pode colocar o mouse, adicionar a posição, adicionar. Posso apagar aqui, Josué aqui, ó, e adicionar, né? E aqui dentro aqui você coloca qualquer coisa aqui. Tudo que você adicionar vai estar nesse campo aqui, né? Então agora eu quero adicionar aqui, por exemplo, aquele código lá de XSS, por exemplo. Deixa eu adicionar ele aqui, ó. Deixa eu ver se consigo copiar e colar. Ah, consegui. Vou adicionar.
só para você ver. E aqui agora ele tá aqui, né? Agora eu vou realizar o ataque. Dar um start. Ah, tá, uma coisa que eu posso fazer também. Deixa eu dar um ok. Aqui, ó, retornou o código 200, né? Aqui, ó, justamente para esse aqui. Uma coisa que eu posso fazer também, deixa eu descartar. Tira essa opção aqui de encodar o caractere, né? Então, beleza. Agora eu vou dar um startar novamente. E aqui, ó, ele enviou meu payload, né? E enviou nesse campo, justamente no campo que a gente precisa, né? E a gente vê que foi com sucesso, né? E a posição dele, mais ou menos isso, né? E aqui response, a resposta, né? Então aqui na resposta aqui dá para ver aqui, ó, é o script, né? Ele foi armazenado aqui, ó, né? E o código que ele respondeu aqui aceitava 226, né? Então aqui você pode adicionar, deixa eu descartar, adicionar código, né? Que nem, por exemplo, você pode adicionar esse aqui, ó. Esse aqui eu vou adicionar. Eu vou adicionar só para você ir testando mesmo, né? Esse aqui é mais para automatizar o processo, para você não ficar precisando de um por um na mão. Aqui se já automatiza, né? Mas como para XSS são bem poucos payloads que você pode usar aí, né? Não precisa ser sofisticado não, né? Inclusive tem um word list para isso, eu vou demonstrar como usar o word list também, né? Aí você pode colocar isso daqui, ó, que eu coloquei aqui, dar um startar e ver, né? E avaliar, né? Ver como que ele vai se comportar, né? Tem só para. Então vamos baixar uma word list. Para a gente usar isso daqui, a gente vai baixar uma word list chamada seclist, né? Eu vou voltar aqui no terminal, vou abrir o nossa seção aqui, ó, sudo su. Opa. Sudo su. Né? Aqui eu vou aumentar. E aqui é apt install. Só que antes você faz apt update, apt upgrade, dist upgrade, tá? Assim, apt update e comercial. Apt upgrade e apt dist update, tá? Upgrade. Não vou fazer isso não porque o meu já está atualizado, tá? Mas se você não quiser fazer e baixar primeiro, se baixar beleza, senão você faz isso. Apt install seclist. Assim dá um erro. No meu caso não vai porque eu já baixei já, tá? Após você fazer o download, você volta aqui e aqui agora você vai fazer subir o arquivo, né? Aqui você vai deixar simples, do jeito que tá aqui no simples, né? Clique no load para subir o arquivo. E eu gosto de subir. Deixa eu voltar aqui. Você vai procurar aqui por fuzz, né? Por fuzz aqui, ó. Aqui é a seclist, né? Você vai aqui, ó. Aqui. Aí você vai clicar em fuzz, XSS. E aqui você vai escolher qual que você vai usar, né? Tem que o polyglots, né? Que tem bastante, você escolhe qual que você vai querer usar. Tem esse aqui, woman friendly. Tem aqui o robot friendly, né? Opa, deixa eu apagar aqui, limpar. Deixa eu subir essa daqui. Só pra ver o que tem nela. Tem que ser uma bem leve que não dá barulho também, né? Vou limpar, subir outra. Vou subir essa daqui, né? Aí beleza. Geralmente você pode subir aqui, se for refletido, né? Que é aquele lá de armazenado, você pode
subir o XSS Polyglots, né? Deixa eu limpar ele. Você pode subir isso aqui, ó, Polyglots. Deixa eu voltar, né? Para o refletido, né? No caso. E para o outro, você pode subir XS Brute Logic. Aqui, ó, tem aqui XSS Brute Logic, né? String. Deixa eu subir esse string aqui, ó. Deixa eu dar um start para ver. E aí você escolhe, né, o tipo de script que você quer, os arquivos que você quer subir, né? Tá bom? Se você está curtindo, se inscreva no canal agora, porque eu vou postar uma sequência completa de bug web hack e bug bounty aqui. Agora deixa eu te falar o que separa iniciante de quem realmente aprende bug. Primeiro, não pule o básico. Proxy, History, Repeater, Target, dominam isso aqui. Segundo, prática diária. 1 hora por dia já muda tudo. Terceiro, Web Hack Academy. Mesmo eu usando esse site aqui, Web Hack Security Academy, é a melhor plataforma gratuita do mundo para você evoluir rápido. E quarto, extensões. O Burp tem uma loja de extensões e isso transforma ele numa máquina. Agora olha só, no começo do vídeo, Burp parecia impossível, um painel de foguete. Agora você já sabe configurar, capturar, analisar, testar no repeater e automatizar quando precisar. Você entendeu o fluxo real. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar para mais gente. E se você quer aprender isso de forma organizada, com caminho completo e 100% prático, eu tenho 5 cursos de segurança ofensiva e um de Python. E nesse de Python eu ensino a criar robô de automação que você pode usar para estudar, trabalhar e ganhar produtividade em segurança ofensiva. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora comenta aqui embaixo qual aba do Burp você mais travava, Proxy, Repeater ou Intruder. Tamo junto e até o próximo vídeo.